Eu te amo, eu te adoro. Tu és a força do meu ser. Tu és o desejo do meu coração. Tu és o meu prazer, Senhor. Meu prazer é te adorar, é te amar, é te seguir, é viver os teus caminhos. É uma honra ser chamado teu filho. É uma honra o Senhor ter nos adotados como filhos teus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso é uma honra para nós, Senhor. Quem éramos nós sem a tua presença? Quem éramos nós sem o teu amor? Quem éramos nós sem um Deus tão grandão? O meu Deus é um Deus grandão, bem grandão. Te adoro, oh Deus grande, forte, poderoso. Te amo, Jesus. Te amo, eu te amo, eu te adoro. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos essa manhã. E enquanto você adora o Senhor, você está recarregando as baterias. Enquanto você busca o Senhor nesta manhã, Ele vai te fortalecendo com o Espírito Santo na tua vida. Então adore. Adore o Senhor. Diga que Ele é maravilhoso. Diga que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Diga que Ele está em primeiro lugar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Te adoro, Senhor, te amo. Pai, nessa manhã, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. São muitos. Perdoa, Senhor, as coisas erradas que nós falamos, o pecado que sai da nossa boca. Porque a língua, Senhor, é o menor membro do nosso corpo. É um dos menores, na verdade. Mas é o que tem mais poder para condenar e para salvar, é a língua. Então, Senhor, perdoa os pecados da nossa língua. Perdoa as nossas falhas, os pecados da nossa mente, o nosso coração. Porque o Senhor tem dado tudo para nós. E muitas das vezes nós não temos feito o suficiente. Nós não temos feito o suficiente, Pai. Te damos graças só por caminhar, por andar, por estarmos vivos. Mas também nós oramos por aqueles que não podem andar, por aqueles que estão deitados, acamados,
no hospital, aqueles que estão com dores no corpo, com fibromialgia, pessoas com câncer, pessoas com dengue, chikungunya, Covid-19, o Senhor pode curar, porque o Senhor já fez isso muitas vezes nessa obra. O Senhor pode. Então nós oramos, clamamos, suplicamos a Ti nessa manhã. Tu que és o Deus das causas impossíveis, Senhor, vem realizar o impossível na vida desta mãe que ora pelo filho que está nos vícios, e o filho dela não tem forças para sair, meu Deus. Então faz o milagre acontecer. Faz o milagre acontecer. Faz sim, Senhor. Faça o milagre acontecer, meu Pai. Toca agora. Abençoa a todos que ouvem essa oração, aonde eles estiverem. Pai de família que está desempregado, toca na vida dele, abre portas de emprego, Senhor. Dê abundância de vida para os teus fiéis, aqueles que são colunas na tua obra. Abençoa, restaura a visão do cego e faz o surdo ouvir. Tua palavra diz que só o Senhor pode fazer um cego enxergar. Tua palavra diz que só o Senhor pode fazer o surdo ouvir. Só o Senhor pode levantar paralítico, só o Senhor. E o Senhor faz isso nessa obra. Eu já vi o Senhor fazer. Então, isso é normal para nós, é claro, mas para muitas pessoas é impossível. Mas nós já alcançamos o impossível, porque o Senhor é o impossível para nós. O mais difícil era a salvação, e foi conquistada pelo teu filho na cruz do Calvário por nós. Então, Pai, vem abençoar os teus filhinhos com problemas no casamento, estão quase se separando, mas o Senhor ainda não permitiu, porque o Senhor tem uma obra na vida desse casal. Então toca na vida desse casal, nessa aliança. Restaura o amor, a paz, a reconciliação neste casamento. E não permita que Satanás venha festejar a derrota deste casal. Abençoa, meu Pai. Abençoa os filhos deste casal. Abençoa os filhos desse casal, meu Pai. Aonde eles estiverem, protege eles, Senhor, do acidente, da morte, da peste, da praga, da maldição, das doenças. Protege os filhos deste povo, e que este povo seja o povo mais rico da terra, não de bens materiais, mas de força espiritual. Que eles tenham força espiritual na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus e abençoa, meu Pai, essas mãos que estão levantadas.
O inimigo quer escravizar, o inimigo quer prender, aprisionar esta alma, mas ele já está derrotado no nome de Jesus. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, feche os seus olhos e repita comigo com fé. Diga: em o nome de Jesus, todo mal que estiver na minha vida, nos meus negócios, na minha família, no meu casamento, sai agora dos meus caminhos. Todo mal, sai agora, em o nome de Jesus. Joga a mão para cima e diga: sai, e sai, e saia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Respira fundo. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Se expressa bem forte para Jesus. Podem sentar, em nome de Jesus. Estamos aqui na Igreja do Nordeste, Iguatu, Ceará, para abençoar o seu lar, sua casa, sua família. Eu sou servo de Jesus, chamado a apóstolo, pela misericórdia do Senhor, para abençoar a sua vida e também a sua família. Nós estamos em campanha de oração no domingo, o jejum das causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, você vai participar em uma de nossas igrejas. Se você não tem uma igreja próxima da sua casa, você vai estar neste canal no YouTube. Nós vamos estar sempre no domingo, se Deus permitir, é claro, postando sempre a oração e a palavra do jejum das causas impossíveis no domingo. Tá bom? Então, se você quiser, você pode compartilhar com alguém que você conhece que precisa desta causa impossível. Enquanto isso, a igreja, as ovelhas queridas de Jesus, emprestadas para o apóstolo cuidar, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Subiu aonde, igreja? Ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga glória a Deus. Primeira coisa que eu quero perguntar para você que está aqui, para você que está aí me assistindo: quem aqui deseja ser próspero, ter uma vida próspera, você ser feliz e abençoado na sua vida? Diga eu. Então, nós precisamos entender o sermão da montanha. Jesus subiu ao monte e a multidão seguiu Jesus. E chegando até Jesus, Jesus começa a ensinar o povo a respeito da prosperidade. E para
para a surpresa de muitos, Jesus começa com os pobres, os humildes. Jesus diz: próspero são aqueles humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga glória a Deus. Gente, é interessante essa palavra, porque quando fala de pobreza, de humildade, logo a gente associa a bens materiais. Mais do que realmente Jesus está falando, o que se trata a pobreza de espírito, a humildade de espírito. Ora, quando a pessoa fala de pobre, materialmente falando, está falando de falta de recursos. Quando uma pessoa ela é pobre, ela tem falta de recursos. Isso é pobreza. É quando uma pessoa ela falta coisas para ela, as necessidades básicas. Isso é pobreza. Mas quando Jesus ele fala sobre pobreza, ele está falando de uma pobreza diferente, uma pobreza espiritual. Essa pobreza espiritual tem e está relacionado à escassez, à falta de recursos espirituais. Quando uma pessoa ela é pobre de espírito, significa que é uma pessoa que ela tem falta de algumas coisas espirituais na vida dela. E Jesus está entregando o reino dos céus para essas pessoas. Pessoas que de repente são sedentas por falta de água, por exemplo. Todo aquele que é sedento espiritualmente, todo aquele que ele tem falta de situações espirituais, Deus entrega para ele o reino dos céus. Jesus disse que ele era o pão da vida. Então, quando uma pessoa está com fome espiritualmente, é uma pessoa pobre espiritualmente. E Deus entregará o reino dos céus para essa pessoa. Quando uma pessoa ela tem sede da presença de Deus, é uma pessoa pobre espiritualmente. E Deus, ele disse: eu sou água viva. Quem beber, o Senhor Jesus disse: quem beber da água que eu der, nunca mais tornará a ter sede. Nunca mais. Significa que quando nós temos a necessidade de buscar o Senhor, sentimos essa necessidade, o reino dos céus é entregue para nós. Deus, ele abençoa cada pessoa conforme a sua sede. Levanta a mão direita para você aprender. Diga assim comigo: Deus abençoa cada um conforme a sua sede. Diga glória a Deus. Deus, ele abençoa, ele entrega para você o seu reino conforme a sua sede e a sua fome. Se a sua fome for muita, muito você vai receber do Senhor. Se a sua sede for pouca, você pouco receberá. Por quê? Porque Deus ele entrega conforme a nossa busca. Quanto mais nós buscamos, mais Deus entrega dele para nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais ele se entrega para nós. Muito mais. Então, isso fala de necessidades. É como se fosse um filho que buscasse no pai suprir suas necessidades. Tudo que você precisa, como um pobre espiritualmente, tudo que você precisa está em Deus. Tudo. Tudo que você precisa está nas mãos dele.
Tudo, absolutamente tudo. Se você entender isso no seu coração, você vai correr menos e ganhar mais. Porque enquanto os ímpios correm para conseguir aquilo que eles têm, Deus dá aos justos enquanto eles dormem. Está escrito isso. Porque o justo compreende esse princípio. Deus, Ele dá àqueles que o buscam. Continuando. Versículo, vamos no 3 ainda. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante isso aqui. Quando uma pessoa, ela perde tudo na vida dela, eu falo de recursos financeiros, normalmente ela recorre a Deus, porque é quebrado o orgulho, é quebrada a soberba dela, e ela só, pode ser até num leito de enfermidade. Tem pessoas que têm um orgulho tão forte que não basta só ela perder a prosperidade dela, a riqueza dela, material, mas ela precisa ser também tratada na saúde. Perde a saúde, vai para o leito de um hospital e ali recebe o diagnóstico de que ela não tem mais jeito, a doença que a medicina não dá mais jeito da doença dela. Então, Deus às vezes trata do coração do homem para que esse homem seja a salvo e conheça o reino dos céus. Muitos deles mesmo assim não conhecem. O orgulho e a soberba podem afastar você da presença de Deus. Levanta a mão direita e diga assim: o orgulho e a soberba pode me afastar da presença de Deus. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Por que, apóstolo? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo não combina com a soberba nem com o orgulho. Se a casa em que o Espírito Santo habita, você é essa casa, a casa do Espírito Santo, está cheia de soberba, de orgulho, então o Espírito Santo ele não entra. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Diga glória a Deus. Deus está dizendo que Ele bate na porta do nosso coração. Essa palavra foi enviada não para infiéis, essa palavra são para fiéis. Muitas vezes o Espírito Santo fica do lado de fora por causa do orgulho, batendo na porta, querendo entrar. Essa palavra foram para os fiéis que estavam na igreja. E ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, quem tem que abrir a porta é eu e você, não é Deus. O problema de muitos é que querem que Deus, além de bater na porta, abra a porta também. Mas Deus, Ele afirma em sua palavra que somos nós que abrimos a porta. Essa responsabilidade é minha e sua. Porque Ele está do lado de fora, porque alguma coisa expulsou o Espírito Santo de dentro. Por isso que Ele está à porta,
batendo, querendo entrar. O pecado nos afasta do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que o sangue de Jesus é poderoso para nos unir novamente com Deus. É Ele quem nos une com o Altíssimo novamente. Mas, claro, se nós passarmos pela confissão, pelo arrependimento genuíno, que é o arrependimento verdadeiro. O que eu faço, apóstolo? Você precisa confiar em Deus. Confie em Deus, confie no Espírito Santo, que Ele tem o plano certo para você. Se você confiar nos planos de Deus, os planos de Deus não falham. Glória a Deus, pessoal. Versículo 10. Diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Agora eu quero ler lá no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui nós vemos duas coisas importantes acerca da prosperidade. Todo aquele que chora é consolado pelo Senhor. Mas eu já expliquei muitas das vezes que o orgulho o orgulho, ele nos separa do Espírito Santo. Aí o que é que acontece? A pessoa ora, a pessoa chora, a pessoa busca, aí a causa que ela tinha, ela é respondida. Só que ela está cheia de orgulho. Aí o que é que ela diz? Eu não quero mais, porque não veio no meu tempo. Existe um provérbio popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. É verdade ou é mentira? Mentira. Por quê, apóstolo? Porque está escrito na palavra que Deus não tarda. Exatamente. A promessa de Deus se cumpre no tempo certo. A resposta vem no tempo certo para a tua vida. Se você esperar, tiver paciência, orar ao Senhor e perseverar, você conseguirá a vitória em nome de Jesus. É simples. Amém, pessoal? É simples. Então Deus, ele não tarda. Então, o consolo são para os que choram. É por isso que tem filhos que têm mais e outros que têm menos. Porque uns choram mais do que os outros. Não é porque é merecedor. Nem sempre os merecedores acabam tendo, por uma série de fatores, né? A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela pode... É porque assim, a justiça de Deus, ela não é no tempo do homem, passado, presente e futuro. Ela se estende à eternidade. Ou seja, tem coisas que a justiça de Deus só será plena quando passar esse tempo em vida. Para muitas pessoas. Só na eternidade é que vão receber. Diga glória a Deus, se você entendeu. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela se estende à eternidade. Não é como o nosso, não é? Nosso tempo. Ele não é sujeito ao nosso tempo. Então,
Aqui diz: bem-aventurados os perseguidos, né? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Imagine uma mulher casada com um descrente, não é? Está lá casada com o descrente, e o descrente perseguindo ela porque ela vai à igreja. Então, o que ela deve fazer? Continuar. Ué, apóstolo, mas a mulher não tem que ser obediente, submissa ao seu marido? Não está na Bíblia? Sim. Porém, quando os princípios, como é que eu posso ensinar para vocês de uma maneira mais simples? Quando as regras dessa terra colidem com os princípios eternos, então o que deve ser estabelecido é o princípio eterno, e não as regras desse século, desse mundo. Estão entendendo mais ou menos? Sim ou não? Entendeu aí? Ou seja, uma mãe que persegue seu filho porque vai na igreja, o filho não tem que obedecer à mãe, sim ou não? Até o momento em que essa mãe estiver em obediência a Deus, no sentido de que ela não deve ser contra o filho buscar a presença de Deus. Porque se for contra, infelizmente o filho vai ter que desobedecer, porque os princípios de Deus são maiores do que as regras da terra. Diga glória a Deus. Os princípios eternos são maiores. Então, nós precisamos entender isso. Haverá perseguições? Sim. Sofreremos perseguições? Também. Você vê hoje que no Brasil as pessoas estão engatinhando ainda a aprender sobre política, não é? As pessoas, elas não entendiam tanto de política como hoje, porque as pessoas estão começando a serem doutrinadas na política. Tem pessoas que dizem assim: não se deve misturar a política com a religião. Aí eu digo, a política e a religião sempre estiveram juntas na Bíblia. Se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vai ver Daniel, que era presidente da República, do Império de Nabucodonosor, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Se a gente observar, José foi governador do Egito, no império de Faraó, no regime, não é nem império, é regime, no regime de Faraó. Aí a gente vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus morreu e o seu corpo ficou preso na cruz. E ninguém podia tocar no corpo de Jesus, ninguém, até que o corpo dele fosse liberado. Então, foram até um homem chamado José de Arimateia, que era senador da República. E aí, José de Arimateia, que era servo do Senhor, era discípulo do Senhor, liberou o corpo de Jesus. Só assim puderam tocar no corpo de Jesus, porque se não fossem, não podiam tocar. Então, isso mostra que muitas coisas são dependentes da política que nós vivemos, e é bíblico, não é? Se você observar os princípios da Bíblia, a Bíblia ela é conservadora. A Bíblia ela conserva os princípios, não tem como fugir.
não é? Enquanto existem políticas que são libertinas, nós vemos outras políticas conservadoras, que preservam a família, que preservam Deus, que preservam os princípios da palavra. Existe isso, aposto na política, existe. Só você procurar direitinho que tem, não é, políticos assim. E é claro e evidente que isso havia em nós uma certa ignorância, uma falta de conhecimento da nossa parte, e fomos enganados muitos e muitos anos, e é por isso que nós não conseguimos mudança, por causa do engano que infelizmente a nação está. Diga misericórdia. Então, há uma feitiçaria em cima da nossa nação, uma feitiçaria de engano e de mentiras. Agora, observem, o que ele diz aqui no versículo 13? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que acontece com o sal quando ele não presta mais? Ele é lançado fora. O sal, ele é uma das poucas substâncias que ele é tirado do seu habitat, e se ele for colocado de novo, ele morre. Quando você tira o sal, ele tem vida do seu habitat, e quando você devolve, ele morre. É uma das poucas substâncias, é interessante isso. O sal, ele traz sabor, tempero e também conserva. O sal é conservador. O sal, ele é conservador, ele conserva. E Jesus diz: vós sois o sal desse mundo. Nós temos que conservar os princípios, conservar a palavra nas pessoas. Imagine um mundo sem o sal, sem os conservadores, sem aqueles que lutam pelos princípios. Imagine esse mundo como vai ficar. Mas vai chegar o dia que o sal vai desaparecer da terra, e essa terra aqui vai virar um caos. Vai chegar esse dia. Então prestem atenção. Jesus, ele disse: vós sois o sal. O sal presta para temperar, para salgar, mas se ele não prestar, ele é pisado pelos homens. O que acontece quando a pessoa ela sai da igreja? É humilhada. Ela é pisada pelos homens. O que acontece quando a pessoa se afasta da igreja? Fulano, você aqui, olha, eu não sabia que você estava aqui. Olha, eu nunca imaginei que você estivesse aqui. Eu jamais imaginaria que você viesse para um lugar como esse. E o sal vai... Por quê? Porque existem lugares que o sal deve pisar e outros não. O sal, ele dá sabor, ele dá o tempero. E não ao contrário. O sal, ele deve influenciar e não ser influenciado. Tem lugar que você deve pisar para você influenciar aquele ambiente, mas se você não estiver influenciando, não for para influenciar, não adianta você ir. Porque você não está sendo sal naquele devido lugar.
E o que vai acontecer? Você vai ser pisado. O que acontece muito nos dias de hoje? Os sal estão se escondendo. Para não serem achados, eles se escondem. Mas que sal é esse que se esconde, apóstolo? Eu não sei. Não está na Bíblia esse sal que se esconde. Mas tem sal que ele se esconde, ele fica ali, sabe? A Bíblia chama de trigo e joio. Qual é a diferença do trigo para o joio? Porque eles são parecidos. É na hora do frutificar. Porque o trigo dá fruto, o joio não dá. O trigo, quando ele começa a dar fruto, ele fica pesado. O trigo. Aí ele faz isso aqui, ó. Ele deita. O joio, ele não frutifica, e quando chega o tempo dele, ele faz isso aqui. Ele fica bem em pezinho. E você consegue ver o joio nessa hora. Então, Jesus disse que o trigo e o joio vai ser separado no fim, não pode ser arrancado. Os discípulos disseram, deixa a gente arrancar, tirar o joio do meio do trigo, vai atrapalhar. Jesus disse, não. Se vocês fizerem isso, o trigo vai sair também. Deixa o trigo e o joio andarem juntos. Deixa eles crescerem juntos, porque os anjos do céu é que vão separar. Os anjos do Senhor vão separar. Existe santo e profano. Desde a antiguidade, a gente observa isso no templo, na construção do templo, na vida dos irmãos cristãos, em Atos dos Apóstolos. Desde Gênesis a Apocalipse existe o santo e existe o profano. Existe quem está de um lado e existe quem está do outro. Jesus, ele colocou diante de nós, não é? Uma palavra maravilhosa. O sal, ele serve para temperar. Levanta a mão direita e diga assim: o sal serve para temperar. Agora olhe para mim, o sal, ele tempera, ele transforma. Não tem como, é impossível, só se o sal não prestar. Se ele está dizendo que você é o sal, você entra no lugar, não está transformando aquele lugar, o sal não está prestando. Olha o que ele está dizendo aqui: vós sois o sal da terra. Se eu entrar num lugar e esse ambiente não for transformado, o problema está em mim, não está no ambiente. Porque eu sou o sal, sou eu que transformo. Não é o Jefferson que está falando, é Deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele disse que eu sou o sal, eu recebo, eu sou mesmo. Ah, mas se eu chegar lá e começar a falar da Bíblia, começar a falar, eles vão me odiar. Eles vão mesmo. É o sal. Por quê? Porque Jesus diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Então tem lugar que você será odiado. Sabe qual é o problema de muitos cristãos hoje? Querem ser amados por todos. Aí fazem tudo para agradar todo mundo. Vocês já ouviram falar que nem Jesus agradou todo mundo? Quem já ouviu falar já? Jesus desagradou fariseu falso, hipócrita. Jesus desagradou os perseguidores dele. Então, nós temos que saber que nós somos o sal. Ele dá sabor, ele dá tempero, mas também ele conserva. Ele é conservador, o sal é conservador. É por isso que muita gente não gosta. Como é que faz para conservar com o sal? Hã?
Tá vendo? É assim que conserva. Você joga o sal e deixa o sal lá. É assim que conserva. Se você recebe que você é o sal, não precisa nem falar. Não precisa falar. Porque as pessoas, elas vão saber que você, vão serem conservadas por você. Elas vão sentir que você é o sal. Eu me lembro do profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele passava todo dia, de frente à casa de uma mulher. E ele passava do mesmo jeito, da mesma forma. Aquela mulher observou que aquele ali era um homem de Deus, só porque ele passava de maneira diferente dos outros. Só na maneira dele caminhar, a mulher reconheceu que ele era sal. Está vendo? Aí a pessoa vai para as redes sociais, bate umas fotos, que eu não sei que sal é esse. Porque o sal é toda maneira de viver. Aí, sabe, xinga palavrão. Eu não sei que sal é esse. Eu não sei. Então a gente tem que reconhecer que nós somos o sal. O que foi isso, gente? Misericórdia, ajuda ali. Não. Misericórdia, Jesus. Eu achei que tinha sido a minha princesa. Mas quando eu vi que foi minha rainha, o coração... que a minha princesa vive caindo, né? Mas a minha rainha não, aí... Aí já fiquei preocupado. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Não, eu já estou encerrando já. Glória a Deus. Quem entendeu? Coloque a mão no seu peito e diga assim: eu sou o sal da terra. Glória a Deus. Você é o sal da terra. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, deseja... Não saia daí não, agora não, saia não. Não saia daí não. Essa é a parte mais importante. A parte mais importante não é o do receber, é do dar, do entregar. Você até agora só recebeu. Agora eu quero pedir para você dar, você entregar uma ajuda, uma oferta, uma semente que você vai semear. Você vai semear na obra de Deus. Aqui embaixo a chave Pix está aparecendo no seu smartphone, na sua Smart TV, no seu tablet. É o 1199307-3370. Repetindo, 1199307-3370. Faça com amor, doe com amor. Se você é coluna dessa obra, não esqueça, mande o comprovante nesse mesmo zap. Eu vou escrever seu nome, nós vamos levar para o monte para orar pela sua vida e pela sua família. Tá bom? Ovelhas queridas, amo vocês, amamos vocês. Beijo bem grande no seu coração. Nós voltamos a qualquer momento em nome do Senhor Jesus.